Shalom, Deus abençoe sua vida, espero que você esteja em paz neste momento. Estou aqui para compartilhar mais uma reflexão do meu coração para o teu coração, que seja uma palavra de Deus para a tua vida. Ela está em 1 Samuel, capítulo 22, a história de Davi na caverna de Adulão. Adulão era uma cidade de Judá, região cercada por cavernas, e num dado momento Davi, para escapar da morte, de uma vez que o rei Saul queria matá-lo por inveja, por achar que Davi fosse um concorrente, e por causa disso, então, Saul, o rei de Israel, desempenhou uma grande perseguição contra Davi. E para fugir da morte, Davi se escondeu na caverna de Adulão. Bom, a situação de Davi não era das melhores. Ele precisava tomar cuidado para não morrer, estava sendo perseguido pelos homens de Saul, ou seja, uma situação muito semelhante à que nós muitas vezes enfrentamos quando fugimos de situações que precisamos enfrentar e resolver. Não é raro que nós, de vez em quando, de tempos em tempos, nos escondamos em nossas próprias cavernas. E caverna fala de lugar isolado, de isolamento, fala de tristeza, fala de medo, fala de angústia, fala de escuridão, fala de frieza, porque toda caverna é fria em si mesma, com pouca iluminação ou quase nenhuma iluminação. Caverna fala de perigos, fala de situações opressoras, de momentos realmente difíceis. Então, assim como Davi estava enfrentando um momento difícil da sua vida, procurando viver, fugindo, assim também nós muitas vezes acabamos vivenciando em nossas próprias vidas, no nosso particular. É possível que agora alguém que esteja vendo este vídeo esteja vivendo um tempo de caverna, um tempo de medo, de escuridão, um tempo de dificuldade, de incertezas, um tempo de indefinições, enfim. Porém, aquele lugar que representava um lugar de fuga, de medo, de tentar preservar a própria vida, se tornou uma escola. Vamos ao texto. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 diz assim: Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Acredito que foram lá para consolá-lo, dar a ele uma palavra de ânimo, de encorajamento, já que Davi não havia feito nada de errado, nada de ruim, para que pudesse merecer a morte. Ele não havia cometido nenhuma traição ao seu rei, por exemplo. Muito pelo contrário, Davi vinha de uma vitória contra o gigante Golias. Ele havia matado, naquele momento, o principal opressor do povo de Israel, que eram os filisteus, e na pessoa do gigante Golias. Davi havia feito um grande feito para o povo de Israel, mas estava sendo perseguido pelo próprio rei e ele precisava realmente se esconder para não ser morto. Ali Deus envia a família de Davi para consolá-lo, porque sempre precisamos de pessoas perto de nós e muitas vezes serão os nossos familiares, os mais próximos, que deveriam exercer esse papel de aconchego, de proteção, de ministrar segurança e apoio quando estamos passando por momentos difíceis, e isso todos nós enfrentamos e enfrentaremos ainda em nossas vidas. Mas logo, no versículo 2 diz: logo outros começaram a se achegar, pessoas aflitas,
endividadas, descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens, desses que eram aflitos, endividados, descontentes, gente talvez com problema na sociedade, gente com problema familiar, problema financeiro, problema na alma, problemas espirituais, enfim, toda sorte de problema, de repente se concentrou dentro daquela caverna junto com Davi. E é impressionante. Isso me fala algo muito forte. E foi sobre isso, inclusive, que eu falei ontem em nosso culto online. Você pode procurar lá no YouTube, Facebook, Comunidade Cristã de Jaboticabal, e você verá essa ministração na íntegra. O foco de Davi estava na perseguição, o foco de Davi estava na fuga, o foco de Davi estava no medo, o foco de Davi estava nas possíveis emboscadas que se formariam contra a vida dele naquele momento. Portanto, quando estamos focando aquilo que nos faz mal, aquilo que nos prejudica, nós podemos adoecer. Quando focamos aquilo que é prejuízo para nós, problema para nós, a nossa paz é roubada, saqueada. Então, o que é que Deus fez? Olha como que Deus age. Deus mandou 400 homens para aquela caverna, todos com problema e precisando de ajuda. O que diz isso? Deus estava mudando o foco de Davi. Ao invés dele ficar olhando para os próprios problemas, Deus estava dando para Davi um novo desafio e um desafio gigantesco para a sua vida. Ele teria que treinar, e a Bíblia fala que Davi se fez líder desses 400 homens problemáticos e endividados. Não era gente boa, não era gente pacífica, não era gente amigável, era gente com problema. Gente com problema, gente que precisava de ajuda. E então Deus colocou essas pessoas na vida de Davi para que o foco mudasse e então ele pudesse ser útil na vida desses 400 homens. O que a Bíblia diz desses 400 homens? Você pode procurar em 1 Crônicas, capítulo 11, por exemplo, e você verá que desses 400 homens nasceram verdadeiros guerreiros, valentes de Davi, homens dispostos a dar a vida por uma causa justa. E foi exatamente o que fizeram. A história é linda, tremenda, maravilhosa, mas nos ensina muito que enquanto estamos focados naquilo que é nosso, nós podemos até adoecer, sermos pessoas que ficam murmurando na maior parte do tempo. Quando olhamos para as nossas dificuldades e nossas necessidades, o que encontramos? Nós acabamos focando naquilo que falta. Então, eu diria que para você, o que pode mudar a tua vida, dar uma guinada na tua vida, é você ter um novo desafio na tua vida. Se você não tem novos desafios, você está vivendo só para si. Então eu sugiro que você permita que Deus traga para você novos desafios e quando você percebê-los, dedique-se a eles. Você perceberá que os teus problemas vão diminuir de intensidade, não vão desaparecer, mas vão diminuir de intensidade, serão menos importantes, porque o mais importante serão os novos desafios que Deus colocará adiante de você. Olhe ao teu derredor e você sempre encontrará alguém para ajudar, alguém para ser útil, alguma coisa que você possa fazer não mais só para si, mas para outros que talvez você nem conheça muito bem, mas não importa, contanto que você seja extremamente útil, que você deixe um legado abençoador e que a tua vida tenha um propósito maravilhoso, digno, honroso, e para isso você precisa ter novos desafios em tua vida. Deus te abençoe. Se quiser, veja lá no nosso culto de ontem, a palavra toda, tem algo ali interessante para você, tenho certeza. Obrigado por assistir o vídeo. Se foi relevante, importante para você, compartilhe, por favor, em nome de Jesus, e até a próxima. Deus te abençoe.